Existe uma verdade perturbadora que Florence Scovel Shinn revelou em seus escritos menos conhecidos, algo que vai contra tudo que você já ouviu sobre sentimentos negativos e prosperidade. Ela observou que pessoas que jamais sentiram inveja financeira eram frequentemente as mesmas que permaneciam em mediocridade confortável pelo resto de suas vidas. Enquanto isso, aqueles que experimentavam pontadas agudas de desejo ao ver a abundância alheia, quando compreendiam corretamente esse mecanismo, transformavam esse sentimento em um radar preciso para sua própria riqueza latente. Esta não é uma justificativa para cultivar ressentimento, mas uma decodificação espiritual de um sinal que a maioria das pessoas interpreta completamente ao contrário. Conheci a história de um homem chamado Thomas Shen, contador tributário de 42 anos em São Francisco, cuja transformação financeira começou justamente no momento em que ele admitiu algo vergonhoso para si mesmo. Durante anos, Thomas havia construído uma imagem de si como alguém acima de emoções mesquinhas, alguém que genuinamente se alegrava com o sucesso dos outros. Ele tinha amigos da faculdade que haviam se tornado extremamente bem-sucedidos, um havia vendido uma startup por 20 milhões, outro era sócio em um escritório de advocacia prestigiado, uma terceira amiga havia herdado e multiplicado um patrimônio familiar considerável. Thomas sempre oferecia parabéns efusivos, comparecia às festas de celebração, demonstrava interesse genuíno. Internamente, porém, algo estava acontecendo que ele se recusava a nomear. Aquela sensação começava como um aperto sutil no peito quando via postagens sobre viagens extravagantes. Depois evoluía para uma inquietação que o mantinha acordado algumas noites. Eventualmente se manifestava como uma urgência estranha de criticar mentalmente as escolhas daquelas pessoas. Eles tiveram sorte, ele pensava, ou nasceram em famílias com conexões, ou ainda sacrificaram valores importantes por dinheiro. Thomas não percebia que estava construindo narrativas elaboradas para evitar confrontar um sentimento específico. Foi sua esposa, Linda, terapeuta experiente, quem finalmente nomeou o elefante na sala durante uma conversa tensa sobre por que ele parecia tão irritável após encontros sociais com esse grupo de amigos. Você está sentindo inveja financeira, e não há problema nisso, ela disse com uma franqueza que o desarmou completamente. Thomas inicialmente negou com veemência, mas Linda não recuou. Amor, você pode ser uma pessoa boa e ainda sentir inveja. O problema não é o sentimento, é o que você está fazendo com ele. Está usando toda a sua energia emocional para negar que ele existe, quando poderia estar usando essa mesma energia para entender o que ele está tentando te mostrar. Aquela conversa aconteceu numa terça-feira à noite de outubro, e Thomas passou as semanas seguintes em uma crise existencial produtiva. Foi quando um cliente seu, um empresário excêntrico que Thomas sempre considerou meio esquisito por suas crenças metafísicas, deixou em seu escritório um livro desgastado de Florence Scovel Shinn. Thomas não era pessoa de metafísica ou lei da atração, mas algo naquele momento de vulnerabilidade o fez abrir o livro. O que ele encontrou nas anotações marginais, escritas à mão pelo dono anterior, mudou completamente sua relação com aquele sentimento que ele tanto evitava. Havia uma passagem sublinhada várias vezes onde Florence explicava que a inveja era frequentemente o eu superior tentando desesperadamente mostrar a personalidade consciente onde estava seu próprio tesouro escondido. Ela usava a metáfora de um radar espiritual, dizendo que nunca sentimos inveja verdadeira de algo que não ressoa com nosso propósito de alma. Você pode admirar objetivamente a habilidade de um virtuoso de piano, mas se sentir inveja visceral de um empreendedor de tecnologia, o sentimento está mapeando um desejo legítimo que você enterrou sob camadas de condicionamento social e medo. O que Florence ensinava, e o que Thomas começou a experimentar, era um processo contraintuitivo de usar a inveja como ferramenta de autoconhecimento profundo em vez de suprimi-la com afirmações positivas prematuras. Muitos professores espirituais da época diziam para simplesmente abençoar aqueles que tinham o que você desejava e afirmar que a abundância estava vindo para você também. Florence não discordava dessa prática, mas insistia que havia um passo crucial anterior que ninguém estava fazendo. Você precisava primeiro sentar-se com o desconforto da inveja, não para cultivá-la, mas para extrair dela informação precisa sobre desejos autênticos versus condicionamentos externos. A diferença era sutil mas revolucionária. Thomas começou o que ele mais tarde chamaria de suas sessões de inventário emocional. Toda vez que sentia aquela pontada familiar ao ver o sucesso financeiro de alguém, em vez de desviá-la com racionalizações ou suprimi-la com pensamento positivo forçado, ele pegava um caderno e fazia perguntas específicas.
O que exatamente naquela situação estava provocando a reação? Era o valor monetário em si, a liberdade que o dinheiro proporcionava, o reconhecimento social, a sensação de realização, a capacidade de impactar pessoas, ou outra coisa completamente diferente. Thomas descobriu algo surpreendente. Ele não sentia inveja de todos os tipos de riqueza igualmente. Um amigo que havia herdado fortuna e vivia de investimentos passivos não provocava quase nenhuma reação, mas um colega que havia construído um negócio de consultoria financeira do zero gerava uma inveja quase insuportável. Essa distinção era crítica porque revelava que Thomas não desejava simplesmente dinheiro abstrato, ele desejava especificamente a experiência de construir algo valioso através de expertise acumulada, ser reconhecido como autoridade em um campo, ter autonomia sobre seu tempo e métodos de trabalho, e experimentar a progressão tangível de pequenos começos para resultados significativos. Quando ele nomeou isso com precisão, algo mudou internamente. A inveja começou a se transformar em uma clareza energizante. Florence teria chamado isso de transmutar chumbo emocional em ouro espiritual, um dos processos alquímicos centrais do seu trabalho que poucas pessoas aplicavam corretamente. O próximo passo que Thomas extraiu dos ensinamentos de Florence foi, igualmente contraintuitivo e potente. Ele precisava fazer algo que chamou de gratidão reversa. Em vez de agradecer genericamente pelo que tinha ou afirmar que a abundância estava chegando, ele começou a agradecer especificamente pelas pessoas que provocavam sua inveja. Mas não da maneira superficial que muitos fazem, dizendo coisas vazias como "obrigado por me inspirar". Thomas fazia algo muito mais cirúrgico. Ele agradecia mentalmente a cada pessoa por ter demonstrado que o tipo específico de riqueza que ele desejava era possível, alcançável, real no plano material. Ele agradecia por elas terem mapeado um território que ele agora poderia navegar com seu próprio estilo. Havia um decreto específico que Florence sugeria, adaptado por Thomas para sua situação. Toda manhã, antes de começar seu trabalho como contador, ele dizia em voz alta: "Eu reconheço que toda inveja financeira que sinto é meu eu superior mostrando exatamente onde meu tesouro está enterrado. Eu agradeço profundamente a cada pessoa cuja abundância acende esse sentimento em mim, pois elas são evidências vivas de que o caminho existe." A mesma inteligência infinita que criou riqueza para eles está operando através de mim agora, não para duplicar seus caminhos, mas para manifestar minha expressão única de prosperidade. Eu reclamo meu direito divino de abundância na forma que minha alma verdadeiramente deseja. Mas decretos sozinhos, como Florence sempre enfatizava, eram apenas metade da equação. A outra metade era ação alinhada, e aqui Thomas precisou fazer algo desconfortável. Ele começou a se aproximar intencionalmente das pessoas que antes evitava por causa da inveja não reconhecida. Marcou almoços, fez perguntas genuínas sobre suas jornadas, estudou não para copiar, mas para entender princípios transferíveis. Uma descoberta o surpreendeu completamente. Quando ele parou de resistir ao sentimento e começou a usá-lo como bússola, essas conversas deixaram de ser tortuosas e se tornaram energizantes. Ele estava extraindo informação valiosa, sim, mas mais importante, estava reprogramando sua identidade interna de alguém separado da abundância para alguém que estava em processo ativo de manifestá-la. Florence tinha uma frase que Thomas repetia como mantra durante esse período: "O que você inveja em outros é o que você está sendo chamado a expressar de forma única em sua própria vida. Deus não desperdiça desejos." Essa perspectiva era radicalmente diferente da culpa religiosa tradicional que pintava a inveja como pecado a ser erradicado, ou da psicologia moderna que a via apenas como sinal de baixa autoestima a ser terapeutizado. Florence via a inveja como telegrama divino mal interpretado. A mensagem não era: "Você é inferior e deve se sentir mal", mas acorde: "Existe um chamado não atendido em você, e aqui está a evidência concreta de que ele pode ser materializado." Thomas começou a notar mudanças sutis mas acumulativas. Primeiro, ele teve uma ideia para um serviço de consultoria tributária especializado que combinava sua expertise técnica com educação financeira para pequenos empresários, algo que nenhum dos grandes escritórios estava fazendo bem. A ideia tinha estado latente por anos, mas ele sempre a descartava como impossível ou impraticável. Agora, com a energia antes desperdiçada em negar inveja redirecionada para a exploração criativa, ele começou a testar o conceito com clientes existentes. Segundo, ele notou que oportunidades começaram a aparecer de formas inesperadas. Um cliente mencionou casualmente que conhecia alguém procurando exatamente aquele tipo de serviço. Outro ofereceu espaço gratuito em um evento de networking.
Essas sincronicidades, que Florence chamava de demonstrações da lei espiritual em ação, se multiplicavam à medida que Thomas mantinha alinhamento entre reconhecimento interno e ação externa. Havia momentos de recaída, claro, onde a velha vergonha sobre sentir inveja tentava ressurgir. Mas Thomas tinha desenvolvido um protocolo específico para esses momentos, extraído diretamente dos métodos de Florence. Primeiro, ele parava qualquer tentativa de suprimir ou negar o sentimento, simplesmente nomeando-o em voz alta: estou sentindo inveja agora? Segundo, ele fazia a pergunta investigativa: o que especificamente nesta situação está ressoando com um desejo não realizado em mim? Terceiro, ele traduzia a resposta em linguagem de possibilidade em vez de carência. Em vez de "eu não tenho isso" e "eles têm", ele reformulava para "isso que eles têm é evidência de que esse tipo de resultado é possível, e meu trabalho é descobrir meu caminho único para minha versão disso." Quarto, ele tomava uma ação pequena mas concreta naquele mesmo dia que movesse na direção do desejo revelado, mesmo que fosse apenas 15 minutos de pesquisa ou uma única ligação exploratória. 6 meses depois daquela conversa inicial com sua esposa, Thomas havia lançado oficialmente seu serviço de consultoria, mantendo seus clientes de contabilidade tradicionais mas alocando 20% de seu tempo para o novo empreendimento. 18 meses depois, essa proporção havia se invertido, com a consultoria gerando mais receita e muito mais satisfação. 3 anos depois, ele havia construído uma empresa com 7 consultores trabalhando sob sua metodologia, atendendo mais de 200 pequenos negócios, e sua renda havia triplicado em relação aos tempos de contador tradicional. Mas o mais notável, segundo o próprio Thomas, não eram os números financeiros. Era a qualidade completamente diferente de sua experiência de vida. Ele acordava com entusiasmo genuíno, sentia-se energizado por seu trabalho e, curiosamente, havia parado de sentir aquela inveja corrosiva que o atormentava antes. O que aconteceu não foi que Thomas eliminou a capacidade de reconhecer quando outros tinham algo que ele desejava, mas a natureza do sentimento havia se transformado. Agora, quando via alguém alcançando um novo patamar de sucesso, ele sentia algo mais próximo de excitação curiosa do que desconforto visceral. Era como se, tendo atendido ao chamado que a inveja original sinalizava, ele tivesse liberado aquela frequência energética específica. Florence explicava isso com a analogia de estações de rádio. Quando você está sintonizado na frequência de carência, você capta todas as transmissões que reforçam aquela vibração. Quando você se move para a ação alinhada e manifesta o desejo, você automaticamente muda de frequência, e simplesmente não capta mais aqueles sinais da mesma forma. Uma das clientes de Thomas, uma mulher chamada Patrícia Moreno que possuía uma pequena floricultura, experimentou uma transformação semelhante através de princípios relacionados. Patrícia havia construído um negócio modesto mas estava presa num platô de receita há anos. Ela também sentia inveja intensa toda vez que via outras floriculturas expandindo para múltiplas localizações, oferecendo serviços sofisticados de design floral para eventos corporativos, ou sendo destacadas em publicações de estilo de vida. Durante uma sessão de consultoria tributária que naturalmente se expandiu para coaching financeiro, Thomas compartilhou sua própria história e os conceitos de Florence que havia aplicado. Patrícia inicialmente resistiu, insistindo que não sentia inveja, apenas admiração, mas Thomas reconheceu os sinais porque havia usado exatamente as mesmas racionalizações. Ele sugeriu um experimento simples. Patrícia deveria fazer uma lista de todas as floriculturas ou negócios relacionados que provocavam aquela sensação desconfortável que ela estava chamando de admiração. Ao lado de cada nome, ela descreveria especificamente o que observava naquele negócio. Depois, ela circularia os elementos que provocavam a reação mais forte. Quando Patrícia fez esse exercício honestamente, um padrão emergiu claramente. Ela não invejava tamanho ou volume de vendas necessariamente, mas invejava especificamente negócios que haviam criado identidades de marca distintivas e relacionamentos profundos com clientes de alto padrão. Uma floricultura em particular a incomodava mais que todas as outras, uma boutique pequena que cobrava preços 3 vezes mais altos que os dela, trabalhava apenas com arranjos personalizados, e tinha lista de espera de semanas. Essa clareza foi transformadora porque revelou que Patrícia não precisava expandir para múltiplas localizações ou competir em volume, algo que ela secretamente temia e para o qual não tinha capital.
Ela precisava elevar dramaticamente sua oferta e posicionamento, trabalhar com menos clientes mas criar experiências memoráveis, e construir uma marca que justificasse preços premium. Esse caminho ressoava profundamente com suas habilidades artísticas naturais e seu amor por conexão pessoal, que estavam sendo desperdiçados no modelo de alto volume e baixa margem que ela havia inadvertidamente copiado de concorrentes maiores. Patrícia implementou o que ela chamou de protocolo de transmutação da inveja. Sempre que via algo num concorrente que provocava aquele desconforto familiar, em vez de desviar o olhar ou desqualificar o que viam, ela fazia 5 perguntas específicas. Primeira, o que exatamente estou reagindo aqui? Segunda, esse elemento alinha com meus valores e visão autênticos, ou estou reagindo a condicionamento social sobre o que sucesso deveria parecer? Terceira, se eu decidisse criar minha versão disso, como seria diferente dado meus pontos fortes únicos? Quarta, qual seria o menor primeiro passo possível nessa direção? Quinta, o que estou sendo chamada a liberar ou deixar para trás para criar espaço para isso? Essas perguntas criavam um filtro sofisticado que separava desejos autênticos de comparação social tóxica. Patrícia descobriu que algumas coisas que pensava desejar eram apenas ego reagindo a marcadores externos de status, mas outras eram genuinamente chamados de alma não atendidos. A distinção era sentida no corpo. Desejos autênticos, quando nomeados, produziam uma sensação de expansão no peito, energia, possibilidade, enquanto desejos baseados em comparação produziam contração, ansiedade, sensação de nunca ser suficiente. Ela começou a transformar sua floricultura gradualmente. Primeiro, ela aumentou preços em 20% e paradoxalmente viu vendas aumentarem porque o preço mais alto comunicava valor que já estava presente mas não reconhecido. Segundo, ela descontinuou arranjos genéricos de baixa margem e focou apenas em trabalho personalizado. Terceiro, ela começou a documentar seu processo criativo nas redes sociais, não para viralizar, mas para atrair o tipo específico de cliente que valorizaria sua abordagem artesanal. Quarto, ela desenvolveu um protocolo de consulta aprofundada com cada cliente, transformando a compra de flores de transação em experiência. Dentro de um ano, Patrícia estava trabalhando metade das horas, servindo 1/3 dos clientes, mas faturando 40% a mais e, crucialmente, amando seu trabalho de uma forma que nunca havia experimentado. O aspecto mais profundo da abordagem de Florence sobre inveja financeira não era apenas sobre manifestar mais dinheiro, embora isso frequentemente acontecesse como subproduto. Era sobre descobrir qual versão de prosperidade sua alma realmente desejava versus qual versão você foi condicionado a perseguir. Essa distinção explicava por que tantas pessoas alcançavam metas financeiras que pensavam que queriam e ainda se sentiam vazias ou insatisfeitas. Elas haviam perseguido a versão de sucesso de outra pessoa, navegando por um mapa que não era deles. A inveja corretamente decodificada revelava seu mapa pessoal, mas apenas se você fosse corajoso o suficiente para sentar-se com o desconforto e fazer perguntas honestas. Florence tinha um exercício específico que ela recomendava para pessoas trabalhando com inveja financeira como portal para a prosperidade autêntica. Ela chamava de exercício de visão purificada. Você fechava os olhos e imaginava ter abundância financeira ilimitada, mas em vez de se perguntar o que compraria ou onde viveria, você se perguntava perguntas mais profundas. Como você passaria seus dias? Com quem você passaria tempo? Que problemas você tentaria resolver? Que tipo de impacto você desejaria ter? Que versão de você mesmo emergeria quando todas as preocupações de sobrevivência fossem removidas? As respostas para essas perguntas frequentemente revelavam que o que a pessoa realmente desejava não era principalmente dinheiro, mas liberdade, autonomia, criatividade, impacto, reconhecimento, segurança, beleza, ou alguma outra qualidade que elas haviam colapsado erroneamente em aquisição monetária. Thomas implementou esse exercício com todos os clientes de consultoria que vinham buscando apenas estratégias financeiras táticas. Ele descobriu que quando pessoas identificavam primeiro a qualidade de vida que desejavam e então trabalhavam retrocedendo para a estratégia financeira, elas faziam escolhas radicalmente diferentes e muito mais sustentáveis do que quando simplesmente perseguiam números arbitrários. Um cliente desejava segurança acima de tudo e estruturou um plano conservador focado em múltiplas fontes de renda passiva modestas. Outro desejava aventura e crescimento e aceitou maior risco em empreendimentos de alto potencial.
Um terceiro descobriu que desejava principalmente tempo com família e reestruturou completamente suas prioridades de carreira de uma forma que reduziu renda imediata, mas aumentou dramaticamente qualidade de vida. A sabedoria de Florence sobre inveja como dom disfarçado também se aplicava a situações onde o sentimento revelava bloqueios que precisavam ser curados antes que manifestação pudesse ocorrer. Uma jovem chamada Keisha Williams, desenvolvedora de software de 28 anos, procurou Thomas depois de assistir uma de suas palestras sobre metafísica e finanças. Keisha ganhava um salário sólido, mas sentia inveja paralisante de colegas que estavam lançando seus próprios produtos digitais ou fazendo consultoria freelance lucrativa. A inveja tinha uma qualidade diferente, porém, não era energizante ou reveladora, era pesada, quase desesperadora. Quando Thomas aplicou o protocolo de perguntas investigativas com Keisha, emergiu que sob a inveja havia uma camada profunda de crença de impossibilidade. Ela acreditava fundamentalmente que pessoas como ela, mulher negra de origem humilde sem conexões ou capital inicial, simplesmente não conseguiam alcançar esse tipo de sucesso independente. A inveja era real, o desejo era real, mas estava sendo sufocado por um sistema de crenças limitantes que precisava ser abordado diretamente. Florence frequentemente encontrava isso em seu trabalho. Pessoas sentiam desejos genuínos, mas carregavam crenças contraditórias que bloqueavam manifestação, criando uma espécie de tormento interno onde desejo e crença de impossibilidade guerreavam constantemente. O trabalho de Keisha não era simplesmente fazer decretos ou tomar ação, embora eventualmente ela precisaria de ambos. Seu trabalho inicial era identificar e desmontar as crenças específicas que estavam criando a impossibilidade percebida. Thomas a guiou através de um processo que Florence usava extensivamente. Keisha escreveu todas as razões pelas quais ela acreditava que não poderia ter o que as pessoas que ela invejava tinham. A lista foi longa e dolorosamente honesta. Falta de capital. Falta de conexões, discriminação de gênero e raça no setor de tecnologia, sem histórico familiar de empreendedorismo, medo de falhar publicamente, síndrome do impostor, autocrítica severa. Cada item era real em algum nível, mas Florence ensinava que nenhum obstáculo externo tinha poder inerente, apenas o poder que nossa crença lhe conferia. O próximo passo era o mais difícil. Para cada crença limitante, Keisha precisava encontrar exemplos contrários, não para negar que desafios existiam, mas para quebrar o absolutismo das crenças. Ela pesquisou e encontrou dezenas de mulheres negras que haviam construído negócios digitais bem-sucedidos partindo de circunstâncias similares ou piores. Ela identificou recursos gratuitos ou de baixo custo que poderiam substituir capital inicial. Ela reconheceu habilidades técnicas significativas que já possuía. Lentamente e metodicamente, ela construiu um contra-argumento factual para cada crença de impossibilidade. Mas informação racional sozinha raramente muda crenças enraizadas emocionalmente. Como Florence bem sabia. Keisha precisava de experiências que reprogramassem expectativas em nível visceral. Thomas sugeriu que ela começasse ridiculamente pequeno, tão pequeno que as crenças limitantes não pudessem se ativar. Em vez de lançar um produto completo, ela criaria um tutorial em vídeo único sobre um problema específico que ela resolvia repetidamente em seu trabalho e o venderia por $9. O objetivo não era ganhar dinheiro significativo, mas provar para seu sistema nervoso que a transação pessoa criando valor para pessoa pagando por valor era possível para ela pessoalmente. Quando Keisha fez sua primeira venda, algo mudou. Não dramaticamente, mas definitivamente. A venda foi apenas $9, mas representou uma quebra de padrão fundamental. Ela havia atravessado a barreira entre empregada que trocava tempo por dinheiro e criadora que gerava valor escalável. Aquela pequena experiência começou a dissolver a solidez da crença de impossibilidade. Florence chamava isso de demonstrações progressivas. Você não precisava manifestar o resultado completo de uma vez. Você construía momentum através de pequenas provas que reprogramavam gradualmente sua expectativa interna de possível versus impossível. Ao longo dos 6 meses seguintes, Keisha repetiu o ciclo várias vezes com projetos progressivamente mais ambiciosos. Sua inveja inicial de pessoas fazendo consultoria freelance transformou-se em um roteiro claro. Ela começou oferecendo consultoria gratuita para pequenos negócios para construir portfólio e testemunhos. Depois cobrou preços modestos. Eventualmente estabeleceu tarifas profissionais completas. Cada passo era calibrado para estar logo além de sua zona de conforto, mas não tão distante que ativasse pânico paralisante. Dentro de um ano,
Keisha havia deixado seu emprego tradicional e estava sustentando completamente através de consultoria e produtos digitais, ganhando mais que seu salário anterior com metade das horas trabalhadas. O aspecto mais notável de sua transformação não era a mudança financeira, mas a mudança identitária. A inveja pesada e desesperadora havia se transformado em confiança calma. Quando ela via outras pessoas tendo sucesso agora, sentia algo mais próximo de camaradagem do que comparação. Ela havia se movido de espectadora invejosa para participante ativa. Florence teria dito que Keisha tinha reivindicado seu direito de nascimento espiritual, que estava presente o tempo todo mas obscurecido por condicionamento e medo. Havia um componente final nos ensinamentos de Florence sobre inveja financeira que muitas pessoas perdiam. Depois de ter usado a inveja como bússola, tomado ação alinhada e começado a manifestar resultados, você precisava fechar o ciclo através de serviço e generosidade. Isso não era moralismo ou obrigação espiritual, mas um mecanismo prático para estabilizar e expandir prosperidade. Quando você se tornava para outros o que aquelas pessoas que você invejava foram para você, evidência de possibilidade, você solidificava sua própria manifestação e abria canais para mais fluxo. Thomas começou a oferecer sessões gratuitas de consultoria para empreendedores iniciantes uma vez por mês. Patrícia criou um programa de mentoria informal para pessoas querendo entrar no negócio de floricultura. Keisha começou a compartilhar publicamente suas estratégias e números de receita com transparência radical para mostrar a outras mulheres negras em tecnologia que o caminho era real. Nenhum deles fazia isso por altruísmo puro, embora certamente havia compaixão genuína. Eles faziam porque intuitivamente compreendiam o que Florence ensinava. O universo opera em princípios de circulação. Quanto mais você permite que a abundância flua através de você, não apenas para você, mais canais se abrem para que mais entre. Florence tinha decretos específicos para cada estágio desse processo de trabalhar com inveja financeira. Para o estágio inicial de reconhecimento, ela sugeria: eu vejo minha inveja financeira pelo que ela realmente é, meu Deus interior me mostrando onde meu tesouro está escondido. Eu permito que esse sentimento me guie em vez de me envergonhar. Para o estágio de investigação, eu pergunto e recebo clareza perfeita sobre qual versão de prosperidade minha alma verdadeiramente deseja. Toda confusão é dissolvida pela luz da verdade. Para o estágio de ação, eu me movo com coragem na direção que minha inveja revelou, sabendo que cada passo é divinamente guiado e apoiado. Para o estágio de manifestação, eu aceito minha riqueza com graça e humildade, reconhecendo que sou um canal através do qual a abundância infinita flui para mim e através de mim para servir outros. O teste final para saber se você havia transmutado inveja em prosperidade autêntica era simples. Segundo Florence. Você podia olhar para as pessoas que originalmente provocavam inveja e sentir gratidão genuína sem resíduo de ressentimento? Você podia celebrar seus sucessos contínuos sem compará-los aos seus? Você podia reconhecer que havia múltiplas formas de prosperidade, todas válidas, sem hierarquia que tornava uma superior à outra? Se sim, você havia completado o ciclo alquímico e estava vibrando em uma frequência completamente diferente. Se não, havia mais trabalho interno a fazer, mais camadas de crenças limitantes a desmantelar, mais ações alinhadas a tomar. Um homem chamado Robert Vega, designer gráfico de 35 anos que participou de um workshop que Thomas eventualmente começou a oferecer sobre esses princípios, teve uma experiência que ilustrava perfeitamente esse teste. Robert havia trabalhado por anos como freelancer lutando, invejando intensamente designers que trabalhavam para grandes agências de marca ou que haviam construído seus próprios estúdios boutique. Através do processo de investigação guiada, ele descobriu que não invejava realmente o trabalho de agência, que requeria política corporativa e comprometimentos criativos que ele detestava, mas especificamente designers que haviam construído negócios servindo poucos clientes premium em relacionamentos de longo prazo. Robert implementou o protocolo meticulosamente, elevou preços dramaticamente, descontinuou trabalhos pequenos e de baixa margem, especializou-se em identidade de marca para startups de impacto social, um nicho que alinhava com seus valores. Desenvolveu um processo de discovery extensivo que justificava seus preços premium. Dentro de 18 meses, ele estava trabalhando com 6 clientes anuais, cada um pagando entre 40 e 60 mil por ano, e estava mais próspero e satisfeito do que jamais havia estado. Mas ele ainda sentia uma pontada quando via certos designers alcançando reconhecimento maior, ganhando prêmios de indústria, sendo apresentados em publicações de prestígio.
Robert precisou fazer outra camada de trabalho investigativo. O que esse reconhecimento representava que ele não estava se permitindo ter? Ele descobriu uma crença enterrada de que, como não havia estudado em escola de design prestigiada, ele não merecia reconhecimento público, apenas trabalho bem pago em privado. Essa crença era uma relíquia de julgamentos de professores críticos em seu programa comunitário de design anos atrás. Uma vez identificada, ele pôde trabalhar com ela diretamente. Começou a submeter trabalhos para prêmios de indústria, algo que sempre evitara por medo de rejeição. Alcançou publicações de design para apresentar projetos. Começou a falar em conferências locais. Não porque precisasse de validação externa, mas porque reconheceu que estava se escondendo devido a uma história antiga que não era mais verdadeira. Quando Robert viu um designer que ele costumava invejar ganhar um prêmio importante 6 meses depois, ele percebeu que sentia algo radicalmente diferente. Alegria genuína, sem resíduo de comparação ou diminuição de seu próprio valor. Ele havia curado a camada que aquele aspecto específico de inveja estava revelando. Ele mandou parabéns sinceros, sem nenhuma agenda oculta ou desconforto. Aquilo foi o sinal de que ele havia completado aquele ciclo específico de transmutação. Florence observava que inveja financeira geralmente vinha em camadas, como uma cebola. Você trabalhava uma camada, manifestava aquela dimensão de prosperidade, e então eventualmente outra camada de inveja surgiria, apontando para a próxima dimensão de crescimento que sua alma desejava. Isso não era falha ou regresso, mas o processo natural de evolução espiritual expressando-se através do veículo de manifestação material. Cada camada revelada e trabalhada expandia sua capacidade de receber, criar e ser. O objetivo final não era eliminar completamente a capacidade de reconhecer quando outros tinham algo que você desejava, mas transformar a qualidade daquele reconhecimento de carência tóxica para inspiração mobilizadora. A questão que começou todo esse processo permanece profundamente relevante. Por que Florence dizia que inveja financeira era um dom disfarçado? Porque em uma cultura que ensina pessoas a suprimir, negar, ou se envergonhar de desejos, especialmente desejos materiais ou financeiros, a inveja rompe através de todas essas camadas de condicionamento e grita a verdade sobre o que sua alma realmente quer. É desconfortável precisamente porque é verdadeiro. É urgente precisamente porque está sinalizando algo importante que você está ignorando. É específico precisamente porque está mapeando seu caminho único em vez de um caminho genérico. O dom não é o desconforto pelo desconforto, mas a informação precisa codificada dentro dele. Quando você aprende a linguagem que a inveja está falando, quando você desenvolve a coragem de sentar-se com o desconforto e extrair inteligência em vez de suprimi-la prematuramente, quando você traduz aquela inteligência em ação alinhada, você descobre que estava segurando o mapa para seu tesouro o tempo todo. Você apenas o estava lendo de cabeça para baixo, interpretando sinais de direção como sinais de proibição. Florence ensinava que vivemos em um universo mental onde nossos estados internos criam nossa experiência externa não através de magia, mas através de mecanismos psicológicos e comportamentais precisos. Inveja suprimida cria ressentimento que bloqueia a ação produtiva. Inveja negada cria confusão sobre o que você realmente quer. Inveja cultivada em amargura cria fixação tóxica que repele oportunidades. Mas inveja reconhecida, investigada e transmutada cria clareza que gera estratégia que manifesta resultados. A diferença entre essas trajetórias não é eliminar o sentimento inicial, mas desenvolver sofisticação sobre como trabalhar com ele. Nos anos seguintes, Thomas, Patricia, Keisha e Robert, junto com dezenas de outros que aplicaram esses princípios, descobriram algo que só se torna claro em retrospectiva. O dinheiro que manifestaram através desse processo tinha uma qualidade diferente do dinheiro que haviam ganhado antes. Via com mais facilidade, permanecia mais tempo, gerava mais satisfação e criava menos ansiedade. Não porque era quantitativamente mais, embora frequentemente fosse, mas porque estava alinhado com expressão autêntica em vez de compensação de carência. Florence chamaria isso de substância verdadeira versus aparência. Você pode manifestar aparência de prosperidade através de esforço puro ou manipulação, mas ela será instável e insatisfatória. Substância verdadeira vem apenas de alinhamento entre desejo de alma e ação de personalidade. E inveja corretamente decodificada é frequentemente a ponte entre os dois. O chamado final para qualquer pessoa sentindo inveja financeira agora é simples mas profundo. Pare de fazer dela seu inimigo. Pare de tentar suprimi-la com afirmações positivas prematuras. Pare de se envergonhar por senti-la.
Em vez disso, trate-a como a mensageira que ela é, sente-se com ela. Faça perguntas. Extraia informação específica. Traduza aquela informação em ação incremental. Permita que o processo de transmutação desdobre no seu próprio tempo. Confie que a mesma inteligência que está criando desconforto está simultaneamente preparando o caminho para a satisfação. E quando você finalmente manifestar o que aquela inveja estava apontando, lembre-se de fechar o ciclo tornando-se evidência de possibilidade para outros ainda navegando seu próprio labirinto de desejo e medo. Porque é assim, exatamente assim, que dons disfarçados revelam sua verdadeira natureza.